Olha, eu vou falar aqui a respeito de um assunto que me preocupou bastante. Seguinte, quando começou o negócio da epidemia, nós tínhamos aqui 148 leitos de UTI. E aí esse número cresceu para 330. E depois vieram os hospitais de campanha. E quando eu vi a construção dos hospitais de campanha, a primeira coisa que eu pensei foi, vai faltar leito. Ué, nós estamos num período de pandemia, vai ocupar tudo isso aqui. Eu comecei a ficar com aquela preocupação, que eu tenho certeza que você também em casa ficou. Mas eu tenho uma notícia que ela é boa. Os leitos lá do Verdão não estão ocupados todos. De 103, 19 estão ocupados. O que para mim é um bom sinal. Afinal de contas, temos aí uma estrutura que não está totalmente ocupada, que dá inclusive margem para a proteção da sociedade. De 103, 19. Deixa eu falar ao vivo com a repórter Indira Gomes, que explica para nós como é que está a administração desses leitos. Indira, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Primeiro a gente vai falar sobre o Hospital de Campanha Pedro Bausi, que fica no Centro de Treinamento de Badminton, próximo à Universidade Federal. Lá são 86 leitos disponíveis. A gente consultou a prefeitura, que é responsável pela administração do hospital, sobre a quantidade de leitos ocupados e a quantidade de leitos que ainda estão vagos, mas nós não obtivemos essa resposta. A gente queria complementar essa informação com a informação do Hospital de Campanha aqui do Verdão, que é onde nós estamos agora. Como você se referiu, o Hospital do Verdão foi inaugurado e a gente divulgou a informação de 103 leitos. A gente fez até uma cartela para mostrar isso. Seriam 90 leitos clínicos e 13 leitos de estabilização, que é considerado uma semi-UTI. Nesse momento, a gente tem a informação de 19 leitos ocupados, o que teoricamente nos dava a ideia de 84 leitos ainda disponíveis aqui no Hospital de Campanha do Verdão. Porém, nós não temos esses 84 leitos disponíveis porque nós não dispomos dos 84, do total dos 103 leitos ainda. Quem nos explica essa matemática é o Dr. Joel Rodrigues, que é o diretor de TDI da Universidade Federal, que é um dos coordenadores aqui do Hospital de Campanha do Verdão. Boa tarde, Dr. Joel. Quantos leitos ocupados nós temos hoje aqui no Hospital de Campanha do Verdão? Boa tarde. A gente nesse momento tem 19 leitos ocupados. E só para esclarecer a população, a gente, por uma questão de otimização de recursos, a gente não abriu a totalidade do hospital. Iniciamos as operações com 50% da capacidade. Obviamente nós estamos preparados para, assim que seja necessário aumentar a capacidade, no momento seguinte a gente estende a capacidade ofertada para a 100% da capacidade do hospital, que são os 103 leitos que acabou de referir. Então hoje nós não temos ainda como contar com os 103 leitos que a gente na verdade achava que tinha todos eles. Como estava explicando, porque a gente ainda não teve essa necessidade. Assim que a gente atinja um percentual de ocupação de 50% disponível no momento, obviamente que no momento seguinte a gente estende essa capacidade. Isto deve-se exatamente a uma otimização de recursos. A gente não precisa de ter os colaboradores escalados para uma demanda que ainda não ocorreu. Obviamente que a demanda está crescendo e eu posso informar que ontem a gente recebeu da regulação 11 pacientes, então a demanda está crescendo e obviamente a gente já está preparando a nossa resposta para essa necessidade. Eu queria que o senhor explicasse melhor uma questão. Se nós temos 56 leitos instalados e nós temos 19 leitos ocupados, teoricamente nós teríamos aí em torno de 30 leitos ainda disponíveis. Por que esses leitos não estão sendo utilizados? Nós não temos pacientes para isso? Os pacientes não estão sendo regulados dos outros hospitais tradicionais? Por quê? Como é conhecido, nós somos um hospital de retaguarda que estendemos a oferta de leitos do nosso estado. Nós não somos um hospital de porta aberta. Quem encaminha os pacientes para nós é o sistema de regulação do Estado. Então, nós temos esses dados disponíveis e os pacientes estão sendo encaminhados. Eu posso comentar que ontem a gente chegou quase a ter fila de ambulância para recebermos os pacientes. Então, tudo está a correr como previsto e não existe nenhuma anomalia a reportar. Doutor Joel, o Joelson Jordani, nosso apresentador lá do estúdio, tem uma pergunta para o senhor. Queria que o senhor escutasse, por favor. Doutor Joel, obrigado por nos atender. Eu fiquei realmente um pouco confuso com a explicação em relação à ocupação. Nós temos, então, capacidade para 103 leitos no Verdão.
Só que, como não está havendo tantos casos assim, só tem 51 prontos. E desses 51, só 19 é que estão nesse momento ocupados. Isso indica que a procura por leitos nesses hospitais de campanha está baixa. Posso concluir daqui que não existe tantos casos de Covid assim em Teresina? O meu raciocínio está correto ou não? Eu creio que não podemos inferir isso das suas palavras, eu não estou de acordo. Eu quero afirmar é que o hospital abriu há pouco mais de uma semana, a gente pode assumir uma semana e meia, e paulatinamente os pacientes estão sendo encaminhados. Então, isso não significa de forma alguma que a gente esteja com um nível baixo de pacientes. Obviamente que isso tem que ser encaminhado pelo sistema de regulação e é assim que a gente está a proceder. Eu acredito que hoje a gente vai crescer seguramente no número de pacientes internados e a gente obviamente está cá para responder à demanda que nos for encaminhada. Doutor Joel, as equipes de trabalho já estão disponíveis? Sim, as equipes estão totalmente disponíveis. Fizemos um procedimento, um processo de integração, um processo de formação. Nenhum profissional, nenhum colaborador vai para a área assistencial sem a devida preparação e formação. A gente tem um programa de integração, um programa de formação liderado pela equipe de qualidade. A formação a nível da utilização de EPIs é prestada detalhadamente pela equipe de CCIH do hospital. Todos os profissionais do hospital, quer seja da área clínica, quer seja da área administrativa ou outra, têm uma formação adequada e tudo está a ser feito dentro das normas. E queria também realçar o profissionalismo e a experiência da nossa equipe. De facto, é um privilégio trabalhar com pessoas tão bem preparadas profissionalmente e tão capacitadas em termos de experiência. Joelson tem outra pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutor Joel, o senhor falou que só cerca de 50 leitos, ou pouco mais de 50 leitos, estão já preparados para receber pacientes. Se houver uma necessidade crescente de ocupação desses leitos, é rápido fazer esses outros 50 leitos funcionarem? É burocrático colocá-los em funcionamento ou é rápido fazer com que eles possam vir a funcionar? Olha, não tem qualquer burocracia, é extremamente rápido porque o processo seletivo para todos os colaboradores do hospital está feito, a gente construiu um cadastro de reserva e no momento que seja necessário a gente aciona imediatamente. Então, no fundo, o que a gente está fazendo aqui é uma boa gestão de todo o orçamento para este hospital. Obviamente, a gente não iria colocar os profissionais a cuidar de leitos sem ainda a gente receber pacientes. Então, neste momento, como planejado e como definido em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, a gente está a cumprir o que está planejado. Se a gente tiver uma demanda crescente, no momento seguinte, obviamente, esses leitos estarão disponibilizados. Bom, Joelson, então são essas as informações aqui do Dr. Joel Rodrigues, que é um dos coordenadores do Hospital de Campanha do Verdão. Você tem mais algum questionamento? Não, Dira, estou satisfeito. Só queria uma confirmação sua. Lá no Pedro Bausi, são quantos leitos? 86. 86 leitos. Então, nós temos 86 leitos no Pedro Bausi e mais 103 possíveis leitos no Hospital do Verdão. Não é isso? Só para fechar a questão. Ok. Isso. Muito bem. Obrigado, Indira. Era isso. Pronto, é isso.